Vamos trocar de assunto rapidinho, porque eu estou recebendo o Célio Affelt, ele que é do Conselho Regional de Contabilidade, representando o núcleo aqui em Camaquã, representando todos os colegas contadores. E eu pedi para ele vir bater um papo comigo sobre o Imposto de Renda 2022. Todo ano uma novela, todo ano tem coisa nova. E o Célio está aqui para nos ajudar e nos motivar a que a gente busque um profissional de sua confiança para começar a resolver o imposto de renda. Porque, meu amigo, o leão quer te pegar. Célio, muito bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, Diego. Sempre é um prazer, tu sabe disso, né? Essa rádio aqui nos dá um alento muito bom em termos de informações e tudo mais. E um bom dia todo especial também a todos os ouvintes e aos meus colegas aí que por acaso estejam assistindo. Não, teus colegas estão te assistindo, Célio, e eu acho que é importante nós falar um pouquinho disso, porque começa os nossos contribuintes a irem nos contadores para saber como faz o imposto de renda. Célio, é muito complexo esse assunto, então eu vou tentar ser rápido, vou deixar que tu me diga algumas coisas e eu vou, dentro do possível, te questionando, tá bom? Perfeito. Vamos iniciar, o que tem de novidade de imposto de renda? Tá, houveram várias novidades, mais na área de habilitação para fazer o imposto de renda. As novidades que se gostaria mesmo que tivesse, não tiveram, né, Fábio? Que seria o aumento da tabela, o aumento dos limites de deduções e tudo mais. Isso aí não aconteceu. Vantagem para o contribuinte, não? Nenhuma, tá? Provavelmente, se for aprovada a reforma tributária, lá, sabe-se lá, em 2023, teremos essa atualização da tabela. Mas assim, o governo apertou um pouquinho o cerco em termos de acesso às informações que constam na base de dados da Receita Federal. Antes a gente conseguia apenas com uma senha que era gerada com os dados da própria declaração de renda, se gerava uma senha para acesso ao ECAC, ao Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico da Receita Federal, e se obtinha algumas informações que eram úteis para a declaração de renda. Agora não. Agora, para se acessar esse mesmo ECAC, tá, e obter as informações necessárias que já estão lá, é preciso um tal chamado de selo de confiabilidade. Tá? E esse selo de confiabilidade ele é obtido através da conta GovBR. Tá? Essa conta GovBR ela disponibiliza 3 níveis de confiabilidade existentes, que é o nível bronze, o nível prata e o nível ouro. Dependendo do quão mais confiável é o teu perfil ali assim, melhor vai ser digamos assim, a confiabilidade daquelas informações que... Principalmente a confiabilidade, né, Fábio, de que a Receita Federal saiba que é tu que está acessando e não outro que está acessando por ti. Tá? Então, somente os níveis de confiabilidade prata e bronze é que podem acessar os dados da Receita Federal. Nível prata, basicamente quem vai te dar essa confiabilidade é a tua conta bancária, teu banco, tua conta bancária, então através do banco. Existem algumas outras formas ali assim, teria que se entrar lá no site do GovBR, tá? E o nível ouro basicamente é o certificado digital, tá? Existe uma outra forma lá, mas basicamente é o certificado digital. Não é o assunto do problema. Mas eu por exemplo, tô cadastrado no ECAC esse aí, e eu não entendi o que é o ouro, prata. Eu vi esse termo vocês estão usando os contadores, mas como é que eu consigo chegar no nível ouro, por exemplo? Eu sou contribuinte, como é que eu chego nesse nível para ter mais acesso à informação? A princípio, o mais fácil, digamos assim, seria obter um certificado digital. Tá? Uma certificação digital te dá a categoria ouro. Então, ali é a comprovação mais clara de que tu é tu mesmo perante a Receita Federal. Ok. Tá? O nível prata, através do banco, alguns bancos, não são todos, que vão te dizer através do cadastro que tu é tu mesmo. E o nível bronze é aquele que hoje tu tem ali, que é apenas o acesso ao ECAC através de uma senha. Tá certo? Entendi. Tá? Vamos lá então. Vamos lá. A partir do dia 15, começou a ser disponibilizada a declaração pré-preenchida, tá? Onde a Receita Federal já disponibiliza para o contribuinte todas as informações que ela já tem. Tá? É quase a declaração de renda pronta. Tá? Eles são positivo. Em alguns países já é isso, já está prontinho. É isso, tu simplesmente vai lá e concorda ou não com aquilo que está lá. Né? A declaração pré-preenchida é basicamente isso. Tu vai baixar os dados que tu tem
vai baixar os dados que a Receita tem de ti, tá? Das fontes pagadoras, dos planos de saúde, das despesas médicas e tudo mais, e tu vai complementar com as informações que a Receita ainda não tem de ti. Tá? Isso tu tem que ter o nível prata ou o nível ouro de acesso ao ECAC, tá bem? Uma coisa bem importante que começou a ser esse ano as restituições poderão ser pagos através de Pix. Tá? A Receita Federal vai pagar por Pix, desde que a chave Pix seja o CPF. Não aceita a chave Pix, telefone, e-mail, não. Tem que ser o CPF. Isso aí visa, segundo a Receita Federal, diminuir o retrabalho, impedir uma nova restituição quando, por exemplo, foi digitado um número de conta errado na hora de fazer a declaração de renda. Tá? Entendi, tá. Então, como a única chave Pix aceita é o CPF, o contribuinte não precisa nem digitar o CPF, porque é o CPF da declaração de renda. Já vai direto. Na hora de fazer a informação, o próprio sistema do programa de declaração de renda manda o CPF pro Pix. Para aqueles profissionais liberais, o médico, o dentista, o advogado, que tem a sua atividade como pessoa física, profissional liberal, tá? Desde esse ano ele passou a ser obrigatório fazer o Web Carnê-Leão. Tá? É o programa do Carnê-Leão através da internet. Tá bom. Tá? Então, todo mês o profissional coloca lá suas receitas de consultas particulares, coloca lá suas despesas de manutenção do seu consultório, da sua atividade, e isso fica guardado lá dentro da base de dados da Receita Federal. E agora, ao fazer a declaração de renda, ele importa isso para dentro da declaração de renda. O profissional liberal que está nos ouvindo é o seguinte: se você tem aí na sua receita 5 mil por mês, o senhor tem que botar 5 mil em janeiro, fevereiro, março, todo mês. Não pode lançar um recibo de 50 mil em dezembro. É mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Tá bom. Porque... Mas se ele recebeu 50 mil em dezembro... Aí não. Ele põe receita 500 em janeiro até novembro, e em dezembro ele tirava a nota de 50. Agora não pode mais. Tu vai ter que ser mês a mês já declarando as tuas coisinhas para evitar... Antes, existia essa mesma obrigação antes, né? Só que era um programa chamado Carnê-Leão. Né? Um programinha que baixava da Receita Federal, que nem o próprio programa da declaração de renda baixava, e mensalmente a pessoa ia lá declarando, e esse programa faria o livro caixa da atividade laboral. Né? Agora não, agora é direto lá no site da Receita Federal, através do ECAC, que ele vai fazer esse mesmo livro caixa da atividade laboral, e a cada mês a Receita já vai ficar sabendo quanto é que esse profissional liberal fatura, quanto é que é a despesa dele, e se ele já tem o imposto de renda, a chamada antecipação do imposto de renda pelo Carnê-Leão a recolher todo mês. É até nojento falar isso, mas é bem isso aí. É o sacrifício do... Bom, vamos lá, Célio. Não tenho renda, vou te resolver. Não tenho renda, mas tenho uma herança, um patrimônio que eu conquistei com a minha cônjuge, com o meu cônjuge, num determinado valor mínimo. Tem gente que acha assim, mas eu não ganho lá 2 mil por mês. Por que eu tenho que declarar imposto de renda? Porque tem um patrimônio. Como é que funciona? Então agora vamos a quem está obrigado a declarar. Vamos lá, então. Qualquer um desses que eu vou dizer aqui agora está obrigado. Não precisa necessariamente ter todos ou mais de um. Qualquer um que tenha uma dessas condições está obrigado a declarar. Quem recebeu rendimentos tributáveis através, por exemplo, do seu trabalho, seja esse trabalho de profissional liberal, ou seja de salário, Sim. ou seja até mesmo prolabore de empresário, se esse rendimento bruto foi acima de R$ 28.559,70, está obrigado a fazer a declaração de renda. Tá? 28 mil no ano. R$ 559,70 no ano. Ok. Tá? Se... Eu tenho MEI, eu sou um empresário MEI. Vale isso como declaração de renda? A renda do MEI, existe uma regra para ser feita a parte isenta do rendimento que o MEI paga para o seu proprietário. O MEI é uma empresa, é uma pessoa jurídica com CNPJ. Tá, mas eu sou pintor e tenho MEI. Eu sou o dono da empresa e tenho MEI. A minha empresa faturou, por exemplo, 29 mil. Tá.
Nós podemos considerar no MEI que, no caso, quando o MEI é prestador de serviço, tá? Existem alguns MEIs que são na área comercial, ali é diferente. Tá? Certo. Mas o MEI prestador de serviço, 32% de seu faturamento é considerado rendimento isento. Todo o restante é considerado rendimento tributável. Então, se 68% do rendimento total que o MEI declarou lá para a Receita Federal de seu faturamento, tá? Claro, tirando todas as despesas necessárias para isso, mas que normalmente não se declara as despesas que o MEI tem para prestar os serviços. Mas se for atribuído apenas o faturamento, a receita do MEI, 68% do faturamento bruto é renda tributável. Tá? É renda tributável. Não é todo o rendimento do MEI. Tá? Então, se esse rendimento tributável ultrapassou 28.559 no ano, ele está obrigado a declarar e muito provavelmente já vai ter imposto de renda a pagar também. Tá? Muito bem. Outra obrigatoriedade, se a pessoa recebeu de rendimentos isentos ou tributados tributados exclusivamente na fonte acima de R$40 mil, está obrigado a declarar. É exatamente esse o caso que tu falou ali. Tu recebeu uma herança, tá? Seja uma herança em dinheiro, seja uma herança em bens, acima de R$40 mil no ano, tem obrigado a declarar. Tu fez um saque do fundo de garantia por ter saído da tua empresa acima de R$40 mil, é obrigado a declarar. Com o contador o Célio Affelt e a respeito sobre contribuição. Não é contribuição, é pagamento de imposto de renda. E nós estamos aqui no assunto seguinte: quem é obrigado a fazer declaração do imposto de renda? Então, vamos repetir só a primeira parte, Célio, só para nós interromper. Quem tem renda superior a 28 mil e uns quebradinho, 28.559 com 70 no ano. Tá. Quem movimentou na sua conta acima de R$40 mil. Não é bem assim, Fábio. É quem teve renda isenta. Renda isenta, tá? Que são aqueles rendimentos que não... Saque do fundo de garantia. Um saque do fundo de garantia, a própria rendimentos de aplicações financeiras, uma herança que a pessoa recebeu, é um rendimento isento. Tá? Quem mais? Se foi superior a R$40 mil, está obrigado a declarar, mesmo que não tenha imposto a pagar ou que a renda não tenha outra renda além dessa. Entendi. Tá? Quem tem a posse ou a propriedade de bens e direitos em 31 de dezembro do ano, né, no final do ano, acima de R$300 mil. Ali a gente vai levar em consideração saldo em poupança, saldo em conta corrente, em aplicações, bens móveis, bens imóveis, um empréstimo que a pessoa tenha para receber de outra pessoa, tá? Isso é um crédito. Certo. Tudo isso somado for superior a R$300 mil, a pessoa está obrigada a declarar, mesmo que não possua nenhuma renda. Tá? Se na atividade rural o produtor faturou bruto acima de 142.798,50, está obrigado a declarar. Tá? Quem passou a condição de residente no Brasil no ano passado também está obrigado a declarar. E tem um detalhe muito importante, que são aquelas pessoas que venderam durante o ano de 2021 algum imóvel residencial em que utilizaram aquela prerrogativa de, dentro desses 180 dias, utilizar os recursos da venda do imóvel residencial na compra de outro imóvel residencial para pegar a isenção do imposto sobre ganho de capital. Certo. Se essa pessoa fez isso durante o ano, está obrigado a declarar somente por ter feito isso. Tá? Então, basicamente, seriam essas as obrigatoriedades de fazer a declaração. Quem não se enquadra dentro dessas quesitos que eu falei aqui agora, a princípio não está obrigado, mas sempre é bom ver cada caso. Outro dia eu falo com o pessoal que trabalha com imóveis aqui, né, Célio? E eu fico imaginando o seguinte: na hora de tu fazer um financiamento, a tua declaração ou a tua não declaração de imposto de renda está errada, ou mal feita, ou não declarada, tudo. E te complica daqui a pouco tu pegar um financiamento. Muitas vezes, quer dizer, tem que se declarar, inclusive produtor rural, como tu falaste, né? Para estar certinho com o fisco e tudo, daqui a pouco não ser impeditivo de tu fazer um financiamento, declare o imposto de renda. Exatamente. O fato de não ser obrigatório fazer a declaração de renda para quem não está dentro dessas faixas aqui, tá? Não quer dizer que seja proibido. A pessoa pode fazer a declaração de renda informando esses até por uma organização contábil da tua vida, né? E assim, muitas instituições, eu diria que quase todas as instituições financeiras
entendem que a renda declarada é uma comprovação de renda. Muitas vezes aquele profissional liberal Sim, que não tem, por exemplo, um mecânico, um pintor, como tu te chamou ali agora, que não tem um MEI, um pedreiro, essas pessoas que têm uma renda um pouco menor, né, que a princípio dizem assim, eu não preciso declarar, não vou fazer nada. Só que aí ele vai renovar, às vezes, o seu cheque especial no banco, pede uma comprovação de renda. Né? A declaração de renda, mesmo que não seja obrigatória, é um documento hábil para a comprovação da sua renda. Por isso que eu acho interessante o pessoal procurar. Bom, então, a princípio, assim, tem uns gatilhos, vamos dizer assim, gatilho mínimo. Renda anual, patrimônio, né? São isso, né, Célio? São isso. E que mais? Que eu me esqueci de uma coisa. Eu tenho um patrimônio, renda ou até dinheiros isentos. Basicamente. Sim, exatamente. Atividade rural ou quem vendeu o imóvel e comprou outro imóvel. Atividade rural, eu estou dizendo, quem usa modelo 15, por exemplo. Quem tem modelo 15. Faça o modelo 15, passou de 140 mil, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Está obrigado a declarar. Bom, penalidade para quem não fizer a declaração ainda é baixa, mas a complicação depois de tu fazer é pior, né? Quem não fizer a declaração de renda dentro do prazo, que se encerra até o último dia útil do mês de abril, dia 29 de abril esse ano, né, vai sofrer uma penalidade de 1% sobre o imposto devido por mês de atraso, tá? Até o limite de 20% desse imposto devido, sendo a multa mínima de R$ 165,74. Então, aquele contribuinte que, apesar de ter a obrigatoriedade, vamos supor que ele tenha um patrimônio entre poupança, carro, moto e mais o imóvel acima de R$300 mil, mesmo que tenha renda abaixo, tá? Ele vai pagar uma multa de R$ 165,74 por não ter entregue a declaração que deveria ter. Às vezes a multa é mais em conta do que o cara fazer, mas tu vai precisar do imposto de renda. Quem tem imposto de renda declarado lá em anos anteriores e tem problema, pegou no fisco, tem dúvidas, tem que fazer correção, isso é possível, essas correções? Sim, dentro de 5 anos, tá, que é o prazo da prescrição tributária, tá, o contribuinte pode fazer retificações na sua declaração de renda. Porém, sempre tem um porém, né, Fábio? Que a Receita Federal olha com olhos um pouco mais perspicazes para aquelas declarações que tendem a diminuir o imposto devido. Tá? Então, tu faz uma declaração lá dizendo que tu tinha R$1.000 de imposto para pagar. Aí depois, daqui a um ano, tu vai lá e faz uma retificação dizendo que tu não tinha imposto de 1.000 para pagar, tu tinha só R$100 para pagar. A Receita Federal vai te olhar de cantinho de olho. Tá? Vai te olhar assim, deixa eu ver se é verdade isso aí. Autodenúncia, entendeu? Célio, uma coisa que eu quero saber é o seguinte, eu não lancei umas coisas e quero lançar uma coisa do ano passado, na declaração 2019, 2020, que eu não tinha lançado. Eu fazia autodenúncia, chamado isso, né? Não, na realidade, não, para esse tipo de coisa não existe autodenúncia. É a retificação da declaração de renda propriamente dita. Tá? Sempre levando em consideração que se houver diminuição do imposto devido, a Receita Federal tratará com mais carinho. Tendência da Receita Federal nos próximos anos era quase te apresentar a tua declaração pronta e tu diz amém ou não amém. A tendência. Ainda vai demorar um pouco isso, tá? Porque tem ainda tem várias informações que a Receita ainda não tem, tá? Mas a maioria das informações a Receita já tem. Por exemplo, tu tem um imóvel que tu coloca na imobiliária para ser alugado, tá? A Receita vai ficar sabendo quanto é que tu está recebendo de aluguel e quanto é que está sendo pago de comissão para a imobiliária, tá? Porque a imobiliária informa isso através da DIMOB. Tu compra ou vende um determinado imóvel, tá? A Receita Federal fica sabendo porque o tabelionato e o registro de imóveis informam através da DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, essas operações, tá? Quando tu compra um carro ou vende um carro, a Receita Federal fica sabendo porque o Detran informa para a Receita Federal essas operações. E tem o dinheiro por fora. Aquele que eu vendi a casa que eu disse para a declaração, a prefeitura, todo mundo aceitou 100 mil, aquela casinha, e na minha conta bancária entrou um depósito de 150 mil. Tu nem deveria estar falando isso na frente de um contador, porque vamos fazer de conta não, mas eu tô simulando alguém. Não, mas é para pagar menos imposto, eu faço isso. Nunca esqueça, Fábio, assim, que toda a movimentação bancária também está sendo informada para a Receita Federal.
Tá? Existe uma grande possibilidade de essa operação que tu mencionou aí agora... O que pode acontecer, eu não sei se acontece, né? Pode acontecer. Vir a ser questionado pela Receita Federal e perguntar assim, da onde isso aqui? Tá, outra pergunta. Cartão de crédito... Sim. É uma fonte de informação da Receita? Muito grande. É praticamente a mesma fonte de informação dos bancos, da movimentação bancária que tu faz. Tá? Hoje os bancos, eles entregam à Receita Federal, dentro do sistema SPED, arquivos chamados do grupo E-Financeira. Tá? Esses arquivos, eu não sei exatamente, porque eu não tenho nenhuma financeira no meu escritório, eu não sei exatamente o que compõe, o que contém esses arquivos, mas eu imagino que seja praticamente tudo o que tu faz dentro do banco está indo para a Receita Federal, tá? Então aquela história, né, de tu declarar lá que tu ganha R$2.000 por mês e ter uma fatura de cartão de crédito de 5, 6 mil reais, começa a botar suas barbinhas de molho, porque a Receita Federal já está sabendo disso. Quanto tempo depois da Receita do ano fiscal fechado, a Receita pode vir buscar uma declaração mal feita da minha parte? 5 anos fora o exercício atual. Nós, levando em consideração que nós temos o exercício atual 2022, que se refere ao ano de 2021. Então, exclua o ano de 2021 e conte 5 anos para trás. Célio Aftel, contador e diretor aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Conselheiro. Obrigado pela tua presença. O assunto imposto de renda é um assunto que eu já estou se levando puxão de orelha, que eu tinha que falar outros assuntos ou não falar de outros assuntos. Mas o legal é o seguinte, imposto de renda é um emaranhado de coisas que eu fico pensando o seguinte, é melhor chamar um contador para fazer a tua declaração, porque se diz o seguinte, tu pode fazer a tua declaração em casa. Mas eu vou dizer tranquilamente, com muita certeza que eu vou dizer para ti. A quantidade de coisas de apêndice que existe em umas declarações fica um grau de risco importante para ti. Tu daqui a pouco não procurar uma pessoa especializada para fazer a declaração, entendeu? Vamos fazer um comparativo aqui. Eu gosto muito de comparativo de profissões, tá? Se tu vai, por exemplo, fazer uma determinada reforma na tua casa ou vai fazer uma construção, alguma coisa, tu até a princípio, tu poderia fazer sem contratar um engenheiro. Sim. Tá? Mas tu corre o risco de muita coisa daquilo ali dar errado e vir a sofrer consequências graves daquilo que tu fez sem uma responsabilidade técnica. Sim. Ali. Tu tá meio doente, tu vai na farmácia e compra um determinado medicamento, sem consultar um profissional que seria o médico. Tá? Tu pode vir a se restabelecer a tua saúde? Pode, mas pode dar uma complicação e aí tu advindo daquilo que tu não consultou a pessoa certa. Para a declaração de renda, a pessoa certa é o profissional de contabilidade. Tá? Ele é que vai te dizer se aquilo que tu tem ou que tu ganhou ou que tu recebeu é isento, é tributado exclusivamente na fonte, como é que tu declara, onde tu declara, quando tu declara, entendeu? Esse é o profissional habilitado para fazer isso. Existem muitos mecanismos legais que você pode evitar de pagar muito imposto de renda. Legalmente existe isso, né? E existe muita coisa legal. Célio, obrigado pela tua atenção. Voltamos a falar, eu estou dizendo para a produção aqui que nós temos que falar mais sobre imposto de renda antes de fechar o tempo. Até quando o imposto de renda pode fazer? Até o final do mês de abril, último dia útil do mês de abril. Bom, eu me proponho, Fábio, assim, de nós fazermos um bate-bola com os teus ouvintes. Tá. Um dia, vamos marcar um dia. Com folga assim, para as pessoas perguntar. Perguntar e aí a gente tira dúvidas. Entendeu? De algumas coisas mais pontuais. Exatamente, isso é muito bom. Célio, muito obrigado. Disponha sempre.